dawning of a new day. I feel it all over me now. The light of a new day. A light of a day where there is no night. There is no darkness, no shadows, no skies, no dim, dark skies, no midnights, no graves, no towers on the hillsides.
No funeral processions. No doctors, no morgues. Pain, man, I can feel the rays of His light breaking through upon my soul. The new day. The old one's pressing away. As I feel the mortal blood pouring through my body, I feel the surge of the Holy Ghost coming behind it. Rise and shine! Some said, Billy Branham, you're getting old. You're getting weak. Your shoulders are dropping. Your hair's turning gray and falling out. That's right. It's darkness and gross darkness upon the earth. But arise and shine. I feel falling out a surge of light of the glorious gospel of Jesus Christ, which has made me a new creature in Him. I'll look for that day. Amen. For the new day. Em nossas vidas, tudo acontece pela permissão divina. Vai valer a pena. Você se lembra aquela dracma perdida? Naquela casa já não tinha alegria, mas valeu a pena. Vai valer a pena toda esta busca, esta aflição e este pranto, as várias tentativas e estes desencontros. Vai valer a pena, ainda que ninguém em ti mais acredite. Tenhas fé, irmão, insista. Vai valer a pena. Vai valer a pena as madrugadas que você passou em claro, se sentindo derrotado, buscando em Deus uma saída pra sua vida. Vai valer a pena. Você vai ver que nada disso foi em vão. Vai valer a pena. Eu determino um milagre em tua vida e declaro a cura para tuas feridas, e a alegria que reinava em sua casa está voltando para você. Deus vai restituir os teus sonhos perdidos e vai te honrar diante dos teus inimigos. Se você crer, levante as mãos e tome posse e comece a receber. Eu determino um milagre em tua vida e declaro a cura para tuas feridas, e a alegria que reinava em sua casa está voltando para você. Deus vai restituir os teus sonhos perdidos e vai te honrar diante dos teus inimigos. Se você crer, levante as mãos e tome posse e comece a receber.
madrugadas que você passou em claro, se sentindo um derrotado, buscando em Deus uma saída pra sua vida, vai valer a pena. Você vai ver que nada disso foi em vão, vai valer a pena. Eu determino um milagre em tua vida e declaro a cura para tuas feridas, e a alegria que reinava em sua casa está voltando para você. Deus vai restituir os teus sonhos perdidos e vai te honrar diante dos teus inimigos. Se você crê, levante as mãos e tome posse e comece a receber. Eu determino um milagre em tua vida e declaro a cura para tuas feridas, e a alegria que reinava em sua casa está voltando para você. Deus vai restituir os teus sonhos perdidos e vai te honrar diante dos teus inimigos. Se você crê, levante as mãos e tome posse e comece a receber. Se você crê, levante as mãos e tome posse e comece a receber. Os problemas que temos aqui, do outro lado, não tem.
Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 12, versículo 13. Meus ouvintes, temos a oportunidade, mais uma vez, poder lhes apresentar mais uma mensagem através deste programa. Como nosso objetivo sempre é de levar a todos uma mensagem que te prepara para encontrar Jesus Cristo em sua segunda vinda. Esse é o tempo de espera que sua igreja na terra tem estado nesta condição. Temos aqui um quadro bonito do crente na presença de Deus. Todas as coisas são dele. Tudo foi dado a Cristo. Tudo que Deus era, Ele derramou em Cristo. Tudo que Cristo era, Ele derramou na igreja. Jesus nos deixou uma mensagem a respeito disto muito objetiva, quando Ele disse: naquele dia sabereis que eu estou no Pai, e o Pai em mim, e eu em vós. O privilégio, não é, que o crente tem. Se ele pudesse tão somente aceitar isto. Então você às vezes diz: você tem aí um quadro aqui sob consideração. Porém, como chegamos a ele? Então, ouvintes, esta é a coisa seguinte. Como entramos ali? Como entramos? Aqui está a maneira que eles entraram no exemplo. Às vezes ouvimos as pessoas dizer assim: eu sou um cristão, eu fui salvo, eu fui batizado, eu me alegro com as bênçãos de Deus. Tudo bem, isto é maravilhoso. Mas isto sabe o que representa, olhando no Velho Testamento, lá no tabernáculo, que estava rodeado por aqueles pátios. Então, você sabe o que representa? Você tem que sair destes pátios. Você tem que entrar mais dentro daquele lugar especial. Qual foi a primeira coisa lá? Foram os átrios. Eles representavam a justificação. Ali fora era onde as pessoas entravam, todo Israel. Nenhum outro, a não ser um israelita circuncidado, podia entrar nestes pátios. Eles contaminariam o lugar. Você recorda que quando São Paulo levou Timóteo ao templo e disse: eles têm contaminado este lugar santo, permitindo gentios entrarem? Nos átrios, ouvintes, só entravam pessoas absolutamente justificadas. Homens e mulheres regenerados que aceitaram Deus e que tinham a vida eterna habitando neles. Eles deviam ser assim para estar nos átrios. Logo eles chegavam ao primeiro altar, e no primeiro altar era onde eles queimavam o sacrifício, e onde o Senhor os encontrava ali, no perdão de pecados, limpando-os de
todas as suas injustiças. E os pães ardentes e o altar de bronze queimavam o animal e o sangue do animal. Esse era o segundo átrio. Estamos recordando o tabernáculo no Velho Testamento. E agora, depois de deixarem aquele segundo átrio, que é santificação, eles entravam nesta vida consagrada. Entravam na presença de Deus e, enquanto estavam ali, era ali onde tinham todas estas coisas gloriosas. Aqui está um tipo muito bonito, pois se qualquer coisa morta entrasse ali, viveria outra vez. Você já pensou nisto? Eles tomaram a vara de Arão lá, colocaram a vara de Arão na presença deste lugar santo, no melhor e mais santo lugar daquele tabernáculo, daquela arca. Você já pensou nisto? Veja lá o que aconteceu. Quando eles fizeram isto, colocaram a vara de Arão lá, numa noite ela reverdeceu, ela floresceu e deu amêndoas, no prazo de uma só noite. Pense nisto na presença de Deus. Esta velha vara morta, colocada ali na presença de Deus, reverdeceu, floresceu e produziu amêndoas numa só noite. O que foi isto, então, irmão? Que tipo de vara era esta? Era uma vara de amendoeira. Dali que ele a havia tirado, a vara estava separada da amendoeira. E às vezes, você é uma vara. E você é um humano tirado do galho da humanidade, que foi o filho criado por Deus no princípio. Você pode estar caído. Talvez você nos ouve nesta hora, de cabeça baixa, reprovando-se a si mesmo, declarando-se perdido, como que não tendo mais chance, mas levante sua cabeça, escute estas verdades. Isso é para você. Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. Então pense nesse sentido em você assim. Perdido, tudo certo, você está, mas Ele está para te salvar pela palavra dEle. Você pode estar caído, morto, apartado de Deus, mas através daquilo lá na criação, você foi criado para ser um filho de Deus. Você pode se jactanciar por aí, ser respeitado e honrado por aí nos átrios. Mas se você alguma vez entrar naquele lugar glorioso e se esconder com Deus, você produzirá o que você está suposto a produzir. Levante e vamos seguir em frente, porque você pode chegar lá. Tome aí um pecador morto, apartado de Deus, sem esperança, sem Cristo. Coloque-o na presença de Deus, e neste grande, glorioso tabernáculo ali, ele produzirá o fruto do Espírito Santo: amor, alegria, paz, longanimidade. A vara morta reverdeceu. Quando ela reverdeceu, ela teve que ter refrigério, ela tinha que ser refrigerada. Então, depois dela haver sido refrescada, ela tinha que ter, ela produziu aroma, perfume, as flores. Então, a coisa seguinte que ela produziu foi o fruto. Tinha tudo para produzir até o fruto. E cada cristão, ouvinte, chega da mesma maneira. Quando ele chega na presença de Deus, primeiro, ele tem que ter um refrigério. O Espírito Santo tem que tomar conta do homem e renová-lo e fazer dele outra pessoa. O Espírito Santo entra como um refrigério na sua vida. O Espírito Santo vem na hora tranquila. Você sabe quando você levanta bem cedinho, quando o orvalho está no chão. O orvalho cai pouco antes do amanhecer, geralmente, às vezes à noite. Depois que o grande mundo movimentado vai para a cama, depois que tudo está adormecido, você já saiu bem cedo de manhã? Levante de manhã e veja como tudo está tão fresco, realmente bastante fresco, bem cedo de manhã. Por quê?
A velha terra tem se escondido por um certo tempo e ela está refrigerada. E você, ouvinte, já alguma vez esteve na presença de um homem ou mulher que tenham se escondido do mundo? É um refrigério falar com eles. Eles se refrescaram, começaram a despertar à vida. Você já esteve em um jardim de rosas, bem cedo, de manhã, ou subindo e descendo as autopistas, bem cedo, quando o orvalho está no chão, e sentir aquele aroma das entresilvas e outras, da flor das acácias? É exatamente como o cristão, que tem se escondido com Deus no silêncio da noite ou em algum lugar, ele se levantará no dia seguinte com um refrigério, uma vida aromatizada, um lugar agradável para estar. Alguém com quem você gosta de falar, alguém que pode te encorajar, te animar, alguém que tem você tenha com confiança de ouvir, de expressar. Sua vizinha ali, como você gosta de conversar com ela. Veja, isto é refrigério. O aroma e a coisa seguinte é a produção dos frutos, e por todas as partes que o Espírito Santo chega, ele sempre planta a semente de Deus e produz frutos. Meus ouvintes, outra grande coisa quando se entra neste lugar, é um lugar onde você pode ter confiança, você pode crer. Aqui está uma mulher, pode que esteja doente, pode que esteja sem esperança, esteja prostrada, esteja sem como esperar, parece que tudo acabou. Pode ser que você seja uma pessoa de idade também, talvez uma velha mãe, talvez com seus cabelos grisalhos, mas olha, se isso é colocado na presença do Todo-Poderoso, por meio da sua fé, por meio de sua renúncia das coisas do mundo, entrar neste lugar secreto com Deus, não importa, você pode chegar a receber o ânimo do Senhor, a força do Senhor, a misericórdia do Senhor, a bondade do Senhor. Então é hora de você endireitar o que está torto, é hora de você alinhar as coisas que estão um tanto tortuosas na sua vida, dedicar-se a Deus, dedicar-se à palavra. Uma vez estando nesta condição, agora você tem sido tocada por um toque de fé, um toque de esclarecimento da palavra. Observe bem como você pode sentir o refrigério todo suficiente, o Espírito Santo, que pode afastar toda a inutilidade do seu corpo, da sua vida. Pode ser que o médico escreveu que isso aí não tem cura, que isso não há mais jeito, mas você está agora diante de uma oportunidade de crer numa palavra de Deus, uma palavra curadora, libertadora, salvadora, não importa o seu problema. Observe bem estas coisas. Olhem bem, veja o quadro de Abraão. Talvez, quando você é velho, os seus dias aqui já estão contados. Isto não significou nada para Abraão quando ele entrou na presença de Deus. Uns 100 anos de idade, ele agradou a Deus. Ele entrou na presença de Deus. E não considerou o seu próprio corpo agora morto, mas ele estava na presença de Jeová. Ele o prometeu, sim. Você sabe, pode ter a sua condição ou algo assim, mas vamos olhar para cima. Então você pode observar aí. Ninguém deixou Arão entrar. Arão entrou porque ele foi convidado. Naquele lugar santo lá, ele estava qualificado para aquilo. Porque lhe foi dito através de Jeová, ele tinha o direito de entrar. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus, você tem direito de retornar, direito de voltar, direito na reconciliação, está à sua disposição.
Quando Jesus morreu no Calvário, ouvintes, ele rasgou o véu de cima a baixo. Não era só os sumos sacerdotes. Porém, todos que se aproximam de Deus agora, nesse tempo, têm o direito no Santo dos Santos. Você tem o direito, irmã. A senhora, você que às vezes está até morrendo, está num estado já desenganado, você tem o direito. Meus ouvintes, então devemos estar atentos a estas verdades. Eu acho que em algum lugar pode ser que estejam pessoas assim, tão debilitadas, e que necessitam desse toque de Deus, da palavra. Você precisa levantar sua cabeça e saber que há uma esperança. Essa situação está difícil, esse problema é grave, é sério. Sabemos que é, aceitamos que seja tudo isso, mas há um Deus, há uma mensagem dele para os nossos corações. Estamos certos disto a cada passo da nossa vida. Coloque-se atrás do véu, deixe cair a cortina atrás de si. Não importa o que os médicos dizem, não importa o que qualquer um diz, o véu caiu, separou cada incrédulo para um lado. Então você pode alcançar, sim, a panela dourada de Deus e expressar com confiança: pelas suas pisaduras eu fui curado, eu fui curada. É isto, sem esperar que caia outra vez, ou no próximo reavivamento, mas é para sempre, isso é eterno. Espere com fé, com graça nesta hora, e coma disto, da mesma panela do maná, do mesmo Deus que fez aquilo e hoje está fazendo através da encarnação de sua palavra em seu corpo místico, que é a noiva de Jesus, que está se preparando para encontrar-se com ele. O Velho Testamento, o que era isto? Levá-la para dentro do seu refrigério, envolvê-la de tal forma no véu para que ela não ouça o que o mundo diz, mas que ouça o que Deus diz. Entra através do sangue, entra através da unção, ungido, andando corretamente, vivendo corretamente, mantendo sua cabeça firme, até que você entre nestes átrios. Eu não digo que alguém faz aquilo ou aquilo outro, ou como você é batizado, ou de que maneira, ou desta maneira, ou que a igreja você pertence. Deus, através da graça soberana, dá o Espírito Santo àqueles quem Ele deseja. Isto é porque estas pessoas esperam. E elas muitas vezes estando transtornadas, mas elas querem algo que venha da presença de Deus, diante de Deus. Deus, pela graça, lhes dá este Espírito Santo, lhes dá este meio pelo qual ser batizado por um Espírito no corpo do Senhor Jesus. Agora, meus ouvintes, sinta a esperança de volta. Sinta a fé de Jesus tomando lugar na sua vida. Inteire-se mais disto, acompanhando os programas, assistindo os nossos cultos, tomando nosso endereço, participando das reuniões, conhecendo mensagens escritas do profeta desta era que estão à sua disposição, a fim de que você possa enriquecer a sua fé, acrescentar a ela a virtude, a ciência, a temperança, a paciência, a piedade, o amor fraternal, enfim, toda a estatura de um homem perfeito que é Cristo, a palavra feita carne para nos salvar, nos redimir. Deus continue dando sua graça, abra seu coração, receba estas bênçãos da palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não duvide.
duvides, apenas navegues com Jesus. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. O qual, é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele.
e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Irmão Valdécia, em Momentos no Tabernáculo da Fé, cantando no seu CD. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores aqui na terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, ovelha do seu pasto, foi Ele quem nos fez. Entrai por suas portas com louvores e nos seus átrios com hinos, bendizei ao Senhor, pois o Senhor Deus é bom e eterna sua misericórdia de geração em geração. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores aqui na terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, ovelha do seu pasto, foi Ele quem nos fez. Entrai por suas portas com louvores e dos seus átrios com hinos, bendizei ao Senhor, pois o Senhor Deus é bom e eterna sua misericórdia de geração em geração. Pois o Senhor Deus é bom e eterna sua misericórdia de geração em geração.
Então, ouvintes amados, observando a profundidade da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, mensagem pregada pelo profeta de Deus para esta era. Como todas elas, não é simplesmente mais um sermão, mais uma pregação, porquanto isso se trata de uma realidade do Deus vivo em sua igreja noiva. Não é apenas uma pregação, um sermão. Agora, isso é para o corpo. Por isso, constatamos que os selos e os trovões não foram revelados para aqueles que não podem ver a revelação dos mesmos, mas para aqueles que foram elegidos para a terceira etapa, para a última etapa, a última puxada. É bom observar isso. Teríamos alguém que foi elegido, chamado somente para a primeira e segunda etapa? Ora, mas quantos foram assim lá no deserto? Somente até a segunda etapa. Eles não estavam na terceira etapa. E agora nós encontramos a grandeza de Deus mostrando para nós que enquanto as potências gastam bilhões e bilhões para explorarem o espaço, os planetas, qual seria a intenção? É buscar uma vida fora da Terra? É isso? Criar ali uma super raça e depois atear fogo na Terra? O que vai acontecer realmente? Mas enquanto eles gastam bilhões e bilhões, a noiva de Jesus Cristo não gasta nada. O preço que ela paga é o preço de sua eleição. Você tem que sofrer o preço de sua eleição. Não como uma cabra rebelde, um bode rebelde, que está nisso casuisticamente, por acaso. Mas você sofre a sua eleição como quem nasceu nela. Por isso vive por ela. E paga o preço por ela. Você carrega a vergonha de sua eleição. A vergonha da salvação. A vergonha da cruz. Você carrega. Não lamentando, não murmurando, mas com regozijo. Porque esse regozijo se refere àquele regozijo em que em Atos dos Apóstolos eles voltaram regozijando-se no Senhor por haverem sido dignos de sofrerem afrontas, cadeias, chicotadas, por amor de Jesus. Eles tinham regozijo no sofrimento, na angústia. Isso é mistério de Deus revelado. É Cristo na igreja. Então não é uma questão de teoria, não é uma questão de teologia, de sermão, de pregação.
eloquente, convincente, etc. É uma questão de ser. Isto é encarnado. Isto vem, como eles dizem na linguagem popular, vem do ovo. Vem do ovo. Vem da predestinação. Que Deus, na sua presciência, sabendo todos quantos receberiam, nasceriam desta forma, colocou seus nomes no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Então esse é o preço que a noiva de Jesus Cristo paga, conhecendo os símbolos, os tipos que estão na Bíblia a respeito dela, a respeito do arrebatamento. Quando nós cremos que Deus vai arrebatar um povo, ora, Ele o fez primeiro. Ele fez isto com Enoque, antes da grande tribulação do dilúvio. Ele o trasladou. Ele o tomou para si, porquanto ele houvera andado com Deus, e Deus o tomou para si. Nós temos exemplo de Elias, que foi levado em carruagens de fogo. Agora veja, quais foram os bilhões que eles gastaram para explorar o quê? Explorar Marte? E depois de Marte, o que vai ser? Se eles não dão conta de governar a Terra, o que querem fazer com planetas? Nós estamos num Éden satânico há 6.000 anos. A Terra foi entregue aos homens. E o que ele tem feito? O que os homens têm feito? Sob inspiração de Satanás. Simplesmente destruído a Terra. Mas não sabendo que estão destruindo-se a si mesmos. Então, Deus tem mostrado ou revelado em cada tipo que está na Bíblia aquilo que realmente Ele é. A sua forma de ser, a sua forma de operar. E sempre independeu de grandes homens, de grandes reinos, de grandes poderes. Quando que isso dependeria de uma pobre mulher? De um pobre homem que, tendo um palito de fósforo na mão, acha que está com um grande poste. Tem um poste na mão. E sobe naquilo e se torna tão arrogante que não pode olhar para baixo. Não sabendo de onde vem, nem sabendo para onde vai. A verdade é esta. Isso é a característica perfeita do mulo. Porque se trata de uma coisa híbrida. Agora, o profeta de Deus está tratando de uma coisa muito séria, conforme já afirmamos, que não é simplesmente um sermão. Não é simplesmente um acho que é assim. É um fato, é uma realidade do Deus infalível. É uma razão de ser, queremos afirmar isto. Não é que você quer, não é que você faz alguma coisa, é porque Ele te amou como Jacó foi amado, antes de fazer mal algum ou bem algum. A Bíblia afirma assim,
E São Paulo ainda faz a pergunta pela razão. Faz Deus acepção de pessoas? Não. Ele tem compaixão de quem ele tem compaixão. Ele tem misericórdia de quem ele tem misericórdia. Agora, veja se isso não dá significado real e verdadeiro àquilo que já afirmamos. Ser, o regozijo ser uma prova de eleição. Regozijo na tribulação. Dificilmente se vê dar um glória a Deus, se dizer aleluia em sofrimento, em angústia, em decepção, em afronta. Dificilmente se ouve glória a Deus em momentos de aflições. Mas pode-se ouvir. Pode-se ouvir porque isso emana de um corpo, como de Estevão, o maior aleluia e o maior glória a Deus que já houve em primeira mão na igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, foi o de Estevão. Quando ele gritou, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que faz. Ele estava falando como Jesus. Ele estava morrendo como Jesus. Porquanto ele estava vivendo como Jesus. E o maior grito de louvor foi aquele: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Em outras palavras, ele estava dizendo: quem sou eu para ficar na história bíblica como o primeiro mártir da igreja? O primeiro a morrer por esse nome? Oh, meus irmãos, minhas irmãs, isso deveria atingir os nossos âmagos, as nossas almas, de forma tal que nós nos tornaríamos mais agradecidos. Porque esta é a expressão do grande mistério de Deus revelado, que é Cristo em vós. Jesus Cristo como Cordeiro, na hora de sua expiação, na hora de seu sacrifício, ele não abriu a sua boca. E com aquilo ele estava glorificando a Deus. Ele honrou aquela voz que veio dos céus sobre o Jordão. Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Aquela hora ele estava glorificando a Deus e revelando o mistério de Deus ao mundo. Cristo é o mistério de Deus revelado. Em quem? Em Jesus, glória a Deus. Nos profetas, glória a Deus. Nos apóstolos, glória a Deus. Na igreja primitiva, glória a Deus. E na igreja de hoje, quem é o mistério de Deus revelado? Na igreja. É o dogma da santíssima tradição de Nicéia. Esse é o mistério da iniquidade. Santíssima. Não existe santíssima na ordem divina. Existe santíssimo lugar onde habita o nome. Santíssimo é Deus. Santíssimo é o Espírito Santo. Santíssimo não é uma doutrina
fornicária, fruto de um adultério espiritual no concílio de Nicéia, da grande meretriz com o Estado. Isso não produziria nunca uma santíssima, um santíssimo. É um bastardo, é uma bastarda. E não existe esse termo para bastardo. Oh, Deus tem realmente nos mostrado uma verdade. A Bíblia inteira é uma expressão de uma meta que Deus tinha, um propósito que Ele tinha com homens e mulheres. Qual é o outro propósito? É com o anjo? É com as estrelas? É com o planeta Marte? É com a Lua? Ele mostrou o seu propósito, tem mostrado o seu propósito e tem cumprido o seu propósito de revelar-se a si mesmo em coisas pequenas, em simplicidade. Então veja, a Bíblia é uma expressão inteira da meta que Deus tinha, um propósito que Ele desejou realizar na Bíblia inteira, foi manifestar-se em carne. E isto tem acontecido no passado e tem acontecido no presente. Cristo em você, esperança da glória. Em nome de Jesus Cristo, Deus nos abençoou. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Filho, estou contigo, nem um segundo sequer te abandonei, nunca te deixei só, tenho zelado de ti. Filho, nas horas difíceis eu te ajudei, nas caladas da noite tenho te ouvido. Peça e não desanimes, pois sou o teu Deus. Desde a primeira vez, quando clamaste por mim, filho querido, te ouvi e te amei. Teus problemas eu vou resolver, onde fores contigo irei, na batalha onde entrares contigo entrarei. Eu conheço teu andar, sei quando és fiel, não te deixarei, filho meu, te ajudarei. Filho,
te esqueço. Quando pensa estou só, contigo estou. Saro as tuas feridas só para te ver feliz. Saibas que muito te amo e cuido de ti. Um dia, filho, por ti muito sofri. Fui espancado e humilhado, mas não desisti. Até me crucificaram, porém não desanimei. Morri, mas ressuscitei para ser o teu rei. Teus problemas eu vou resolver. Onde fores, contigo irei. Na batalha, onde entrares, contigo entrarei. Eu conheço teu andar, sei quanto és fiel. Não te deixarei, filho meu, te ajudarei. Não te deixarei, filho meu, te ajudarei. Buscar a Deus é o que preciso para vencer. Quem tem Jesus, o mundo não pode deter. Em cada dia, em cada novo amanhecer, Senhor amado, venha me fortalecer. Preciso de ti, Senhor. Preciso de ti, Senhor. E nas batalhas desta vida és vencedor. Carece tanto de tua graça e teu amor, e nas batalhas tu és meu ajudador. Minha alma nela caminhar com meu Senhor, e ao seu lado serei sempre um vencedor. Preciso de ti, Senhor. Preciso de ti, Senhor. Sou um grão de areia neste mundo de horror. Quero prosseguir neste caminho. Quem tem Jesus não está sozinho. E nas batalhas
Agora vamos falar sobre os grandes patriarcas que peregrino no mundo muito tempo viajou. Sempre serviram a Deus, o Senhor lhes ajudou a vencer essa batalha com fé, esperança e amor. Pela fé o justo Abel ao Senhor agradou, quando a seu sacrifício o Senhor Deus atentou. Este por ter grande fé, por não ser homem ruim, queimou no holocausto do que o seu irmão Caim. Pela fé também Enoque a terra foi trasladada, foi para um lugar distante pelo Senhor preparado. Não provou nem mesmo a morte, seu corpo não foi achado, pois o justo pela fé vive e sempre é conservado. Também falo de Noé, sobre o dilúvio pregou, Deus avisou esse justo, pois ele se agradou. Também falo de Abraão, descendente de Noé, pai de grande geração, também nosso pai na fé. Pela fé também Moisés atravessou o mar vermelho, pisando em terra seca, atravessou a multidão. Pela fé do outro lado seu cajado estendeu, afogando os inimigos que lá no mar pereceram. E o que mais posso falar sobre o grande Gedeão, Samuel, Davi, Baraque, Jefité, também Sansão. Pela fé todos os profetas foram fortes no passado, pela fé também podemos hoje vencer o pecado. Leiam o livro Uma Exposição das 7 Eras da Igreja, de William Marion Branham. O livro da Revelação de Jesus Cristo, por William Marion Branham. Apocalipse, capítulo 1, versículos 1 ao 3. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O escriba, não o autor deste livro, é São João, o divino. Historiadores concordam que ele viveu a última parte de sua vida em Éfeso, embora no tempo da composição deste livro, ele estivesse na ilha de Patmos. Não é a história da vida de João, mas é a revelação de Jesus Cristo nas futuras eras da Igreja. No versículo 3 é chamado de profecia, e isso é realmente o que ele é. Este livro é usualmente denominado a Revelação de São João, mas isso é incorreto. É a revelação de Jesus Cristo, dada a João para os cristãos de todas as eras.
É o único livro em toda a Bíblia que foi escrito pelo próprio Jesus através do aparecimento pessoal a um escriba. É o último livro da Bíblia, não obstante ele fale do princípio e do fim das dispensações do Evangelho. Agora a palavra grega para revelação é Apocalipse, que significa desvelar. Este desvelar é perfeitamente descrito no exemplo de um escultor desvelando sua obra de estatuária, expondo-a ao espectador. É um descobrimento, revelando o que estava previamente escondido. Ora, o descobrimento não é apenas a revelação da pessoa de Cristo, mas é a revelação de suas obras futuras nas 7 eras da Igreja vindouras. A importância da revelação pelo Espírito a um verdadeiro crente jamais pode ser superenfatizada. A revelação significa mais a você do que talvez você se dê conta. Agora, não estou falando acerca deste livro de Apocalipse e você. Eu estou falando acerca de toda a revelação. Ela é tremendamente importante para a igreja. Você se recorda em Mateus 16, onde Jesus fez aos discípulos esta pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: um João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os católicos romanos dizem que a igreja está edificada sobre Pedro. Ora, isso é realmente carnal. Como poderia Deus edificar a igreja sobre um homem tão instável que negou o Senhor Jesus e praguejou enquanto o fazia? Deus não pode edificar sua igreja sobre qualquer homem nascido em pecado. E não era alguma pedra situada lá como se Deus tivesse santificado o terreno naquele lugar. E não é como os protestantes dizem que a igreja está edificada sobre Jesus. Foi a revelação. Leia da maneira como está escrito: não tu revelou a carne e o sangue, mas meu Pai tu revelou. E sobre esta pedra, a revelação, eu edificarei a minha igreja. A igreja está edificada sobre a revelação, sobre o assim diz o Senhor. Como soube Abel o que fazer a fim de oferecer a Deus um sacrifício apropriado? Pela fé ele recebeu a revelação do sangue. Caim não obteve tal revelação, embora ele tivesse um mandamento. Portanto, ele não pôde oferecer o sacrifício correto. Foi uma revelação de Deus que fez a diferença e deu a Abel vida eterna. Agora você poderia tomar o que o pastor diz, ou o que o seminário ensina, e embora isto lhe seja ensinado com eloquência, até que Deus revele a você que Jesus é o Cristo, e que é o sangue que o limpa, e que Deus é seu Salvador, você nunca terá vida eterna. É a revelação espiritual que o faz. Agora eu disse que este livro de Apocalipse é a revelação de Jesus e o que ele está fazendo nas igrejas durante essas 7 eras. É uma revelação porque os discípulos, eles próprios, não conheciam estas verdades registradas. Não tinha sido previamente revelado a eles. Você se recorda que eles vieram a Jesus no livro de Atos e lhe perguntaram: tu vais neste tempo restaurar o reino a Israel? E ele disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações. Aqueles homens ainda estavam pensando em Jesus como tendo um reino terrestre, porém era um reino espiritual que ele ia edificar. Ele mesmo não podia dizer-lhes acerca de seu lugar nele, pois o Pai não o tinha revelado a ele. Mas agora, após sua morte e ressurreição, e neste tempo particular em seu ministério medianeiro, ele é capaz de expor aqui
nesta revelação de si mesmo a João, o que sua glória e presença na igreja significariam e fariam. Nesta revelação, ele nos diz qual é o fim do diabo. Ele nos diz como vai tratar com o diabo e lançá-lo no lago de fogo. Ele revela o fim dos maus que seguem a Satanás, e Satanás odeia isso. Você já notou como Satanás odeia 2 livros da Bíblia, mais do que todos os outros? Através de teólogos liberais e pseudocientistas, ele está sempre atacando o livro de Gênesis e o livro de Apocalipse. Nesses 2 livros nós encontramos a origem de Satanás, seus caminhos horríveis e sua destruição. É por isso que ele os ataca. Ele odeia ser exposto e nesses livros ele é exposto exatamente como ele é. Jesus disse acerca de Satanás: ele não tem parte em mim e eu não tenho parte nele. O diabo gostaria de provar diferente isso, mas ele não pode. Portanto, ele faz tudo o que pode para destruir a confiança na palavra. Mas quando a igreja descrê de Satanás e crê na revelação do Espírito da palavra, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Deixe-me apenas incluir aqui uma informação proveniente do meu próprio ministério, se você não se importar. Todos vocês sabem que este dom em minha vida é sobrenatural. É um dom através do qual o Espírito Santo é capaz de discernir doenças e os pensamentos dos corações dos homens e outras coisas ocultas que somente Deus poderia saber e então revelar a mim. Eu queria que você pudesse estar comigo e ver a face das pessoas quando Satanás sabe que vai ser exposto. Agora não é acerca das pessoas que eu estou falando. É que Satanás tomou o controle de suas vidas através do pecado, da indiferença e da doença, mas você deveria ver suas faces. Satanás sabe que vai ser exposto. E as mudanças mais peculiares vêm sobre o semblante das pessoas. Satanás tem medo. Ele sabe que o Espírito de Deus está a ponto de deixar as pessoas saberem de suas obras. É por isso que ele odeia tanto estas reuniões. Quando nomes são citados e doenças reveladas, Satanás odeia. Agora, o que é isto? Não é adivinhação do pensamento, não é telepatia, nem é feitiçaria. É uma revelação pelo Espírito Santo. Esta é a única maneira de eu poder sabê-lo. É claro que a mente carnal chamará isto de qualquer coisa, menos de Espírito Santo. Deixe-me mostrar-lhe outra razão pela qual Satanás odeia este livro da revelação de Jesus Cristo na igreja. Ele sabe que Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente, e ele não muda. Ele sabe isso muitíssimo mais do que 90% dos teólogos. Ele sabe que uma vez que Deus é imutável em sua natureza, então, ele é igualmente imutável em seus caminhos. Assim, Satanás sabe seguramente que a igreja original em Pentecostes com o poder de Deus, Marcos 16 em ação, é a verdadeira igreja que Jesus reclama como sua. Tudo mais é falso. Tem que ser. Agora recordem isso. Cristo na verdadeira igreja é uma continuação do livro de Atos. Porém, o livro de Apocalipse mostra como o espírito anticristo entraria na igreja e a contaminaria, tornando-a morna, formal e impotente. Ele expõe Satanás, revelando suas obras, a sua tentativa de destruição do povo de Deus e descrédito da palavra de Deus, até o tempo em que ele é lançado no lago de fogo. Ele combate isso. Ele não pode suportar isso. Ele sabe que se as pessoas obtiverem a verdadeira revelação da verdadeira igreja, e o que ela é, o que ela representa, e que ela pode fazer as maiores obras, ela será um exército invencível. Se elas obtiverem uma verdadeira revelação dos 2 espíritos dentro da estrutura da igreja cristã, e pelo Espírito de Deus discernirem e resistirem ao espírito anticristo, Satanás será impotente diante dela. Ele será tão seguramente frustrado hoje, como quando Cristo resistiu a cada esforço seu para ganhar poder sobre ele no deserto. Sim, Satanás odeia a revelação, mas nós a amamos. Com a verdadeira revelação em nossas vidas, as portas do inferno não podem prevalecer contra nós, mas nós prevaleceremos sobre elas. Você recordará que eu mencionei no princípio desta mensagem que este livro que estamos estudando é a real revelação do próprio Jesus na igreja.
e sua obra nas eras futuras. Então eu mencionei que é necessário o Espírito Santo para nos dar revelação, ou falharemos em obtê-la. Juntando estes dois pensamentos, nós veremos que não será necessário apenas um estudo normal e reflexão para tornar este livro real. Vai ser necessário a operação do Espírito Santo. Isso significa que este livro não pode ser revelado a qualquer um, exceto a uma classe especial de pessoas. Será necessário alguém com percepção profética. Requererá a habilidade de ouvir de Deus. Requererá a instrução sobrenatural. Não apenas um estudante comparando versículo com versículo, embora isso seja bom. Mas um mistério requer o ensinamento do Espírito, ou ele nunca se torna claro. Como necessitamos ouvir de Deus e nos abrirmos e nos tornarmos rendidos ao Espírito para ouvir e saber. Como eu já disse, este livro, Apocalipse, é a consumação das Escrituras. Está até mesmo colocado exata e corretamente no cânon da Escritura, no fim. Agora você pode saber por que ele diz que qualquer um que o lê, ou mesmo ouve, é abençoado. É a revelação de Deus que lhe dará autoridade sobre o diabo. E você pode ver por que os que acrescentassem ou tirassem dele seriam amaldiçoados. Teria que ser assim. Pois quem pode acrescentar ou retirar da perfeita revelação de Deus e vencer o inimigo? É simples assim. Não há nada com tal poder prevalecente como a revelação da palavra. Veja no versículo 3, uma bênção é proferida sobre aqueles que dão atenção especial a este livro. Eu penso que isto se refere ao costume no Velho Testamento dos sacerdotes lerem a palavra para a congregação de manhã. Veja você, muitos não podiam ler, portanto o sacerdote tinha que ler para eles. Contanto que fosse a palavra, a bênção estava lá. Não importava se fosse lida ou ouvida. O tempo está próximo. Anteriormente o tempo não estava próximo. Na sabedoria e economia de Deus, esta poderosa revelação, embora plenamente conhecida de Deus, não podia se manifestar até esse tempo. Assim aprendemos imediatamente um princípio. A revelação de Deus para cada era pode vir somente naquela era e num tempo específico. Observe a história de Israel. A revelação de Deus para Moisés veio somente num tempo específico da história. E ainda mais especificamente veio quando o povo clamou a Deus. Jesus ele próprio veio na plenitude do tempo, sendo ele a completa revelação da divindade. E nesta era Laodiceia, a revelação de Deus virá em seu devido tempo. Ela não se atrasará, nem será prematura. Pense nisto e considere-o bem, pois estamos hoje no tempo do fim. Quisera eu trilhar naquelas praias que Jesus trilhou. Quisera ser aquela criancinha que ele acariciou. Quisera vê-lo com aquelas frases que lá na montanha ele pronunciou, pra ver de perto a face do meu Salvador. Mas não importa se lá não estive, porque Jesus comigo hoje está. Mesmo não vendo, sinto sua presença onde quer que eu vá. A importância não está no ver, mas no sentir a presença de Deus.
Aceite a Cristo e serás tão feliz quanto eu. Quisera eu ouvir o bom Jesus, o amor de Deus falar. Quisera estar caminhando com Ele nas ondas do mar. Quisera estar com Ele em Betânia, quando seu amigo Ele ressuscitou, pra ver de perto este grande milagre que Ele operou. Mas não importa se lá não estive, porque Jesus comigo hoje está. Mesmo não vendo, sinto sua presença onde quer que eu vá. A importância não está no ver, mas no sentir a presença de Deus. Aceite a Cristo e serás tão feliz quanto eu. Mas não importa se lá não estive, porque Jesus comigo hoje está. Mesmo não vendo, sinto sua presença onde quer que eu vá. A importância não está no ver, mas no sentir a presença de Deus. Aceite a Cristo e serás tão feliz quanto eu. Chama, Senhor, em Ti entraremos com gozo e canto, com os que adoram a bom Salvador. Em bela montanha está situada, e que majestosa rainha és Tu. De pedras preciosas estás adornada, demonstras a glória de Cristo Jesus, de Cristo Jesus, de Cristo Jesus. Demonstras a glória de Cristo Jesus. Teus belos caminhos tratados com zelo, e as tuas torres que vistas farão. De todos os palácios grandioso é o modelo, em Ti nós teremos a consolação. As portas do muro são todas formosas, a praça é calçada de ouro que luz. Em Ti estas coisas são muito gloriosas, e és toda cheia da paz de Jesus, da paz de Jesus, da paz de Jesus. E és toda cheia da paz de Jesus. Jamais haverá em Ti noite alguma, Teu grande luzeiro perpétuo será. Sem a luz do sol, nem de estrela ou lua, a glória de Cristo te iluminará. E neste esplendor de um sol verdadeiro, os santos e anjos do céu entrarão, e virá na frente Jesus o Cordeiro, com Ele para sempre ali reinarão, ali
mais temor de todos que foram por Cristo comprados. O lindo cortejo composto será, e Deus que ha dado seu Filho amado, com Cristo na glória os consolará, os consolará, os consolará. Com Cristo na glória os consolará, com Cristo na glória os consolará. E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada.